Quem pode subir a montanha de Yahvé? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes e coração puro, e não se entrega à falsidade, nem faz juramentos para enganar. Salmo 24, versículos 3 a 4. Pois é, meu amigo, esse texto que eu acabei de ler da Bíblia aí é um pedaço do Salmo 24. O Salmo 24 utilizado durante a liturgia do Dia de Finados. Dia de Finados que a gente celebrou agora essa semana, né? Se você está vendo no dia da estreia, a gente celebrou isso ontem, né? E o que é a importância do Dia de Finados? O Dia de Finados é um dia que quando ele é introduzido na liturgia católica, ele passa a demonstrar uma transformação na forma de pensar, né? Porque o Dia de Finados não é um dia celebrado desde a origem do cristianismo, beleza? A introdução disso se dá ali no finalzinho do século X, de forma oficializada, mas começa a acontecer lá para meados do século X. Então, começando pela origem disso aí, e depois a gente vai voltar no tempo para ver as origens do pensamento do culto aos mortos e vamos ver as consequências disso aí. Então, vamos lá. Possivelmente, quem introduziu esse culto aos mortos no dia 2 de novembro foi o abade de Cluny, né? Cluny, uma importante abadia para a igreja medieval, né, que fica na França, né, chamado Audron de Cluny, né? O Audron de Cluny começou a introduzir esse rito aí no dia 2 de novembro, dia seguinte do dia de Todos os Santos, né? E o Papa, né, vai acabar aprovando isso aí no ano de 998, né? E a aprovação do Papa tem a ver com um evento que em história a gente chama de exempla, né? O exempla é um evento que você não tem muito como ter uma comprovação do fato, né? É uma historieta, né, que é contada e que acaba caindo no cunho popular e é marcado como se fosse verdadeira, mas a gente não tem uma comprovação. Conta-se que o Papa, né, ficou sabendo, através de mensageiros, da história de um eremita que vivia ali próximo ao Monte Vesúvio. O Monte Vesúvio, né, é aquele vulcão lá responsável pela destruição de Pompeia, né, um vulcão ativo, né, e que era entendido na Idade Média como uma das portas de entrada do inferno. Um vulcão ideal para o centro da Terra, né, com uma entrada incandescente, né, era visto como uma das entradas do inferno, né? Então, dizia que esse eremita que vivia ali nos pés do Vesúvio, né, chegou a ouvir de dentro do Vesúvio demônios reclamando, né, reclamando dos monges de Cluny, né, que rezavam sempre nessa data e por causa dessa oração eles todo ano perdiam mais almas, todo ano mais almas eram retiradas do inferno e elevadas ao céu, né? Bom, vamos lá então, né? O Papa vai acabar aceitando essa ideia, né? Obviamente não foi por causa da história, mas porque já existia uma tradição, né? Muita gente acabou aceitando esse culto e isso foi aderido à liturgia católica, né? Mas o culto aos mortos já é algo antiquíssimo, né? Você pensar que desde antes da existência do próprio Homo sapiens, né, o Homo sapiens sapiens, né, a nossa espécie, né, outras espécies já faziam cerimônias funerárias, né? Se encontra ali túmulos de Homo sapiens neanderthalenses, né? Se encontra até túmulos de Homo cro-magnon, né? Então, assim, desde antes da nossa espécie existir, a gente já enterrava os mortos.
Pô, mas enterrar os mortos é um tipo de rito funerário? Sim, é um rito funerário, sim, né? Primeiro vamos entender o que é a ideia do rito funerário, qual que é a importância de enterrar os mortos, né? Se você observar, nós somos os únicos animais que enterramos os mortos ou fazemos qualquer outro ritual, como cremar os corpos, ou como os zoroastras fazem, entregar no topo de colina para que abutres o comam, né? Mas nós somos a única espécie hoje viva, né, que tem um cuidado para com os mortos, né? E por que a gente tem um cuidado para com os mortos? Se a gente observar túmulos de neandertalenses, a gente consegue perceber que esses túmulos têm camadas de flores sobrepostas com diferença de depósito dessas flores regularmente. Então, assim, praticamente todo ano a pessoa ia lá e depositava flores, né? Qual que é o significado disso? Quando uma pessoa morre, quando um ser morre, né, aquele ser então deixa de existir no convívio das pessoas que ali conviveram com ele até então, certo? O fato de você cuidar do corpo e reverenciar o espaço ou a memória desse ente que morreu, parte do princípio que você acredita que existe uma sobrevivência daquele ser em outro plano após a morte, né? Que a morte não é um fim, mas a morte é uma etapa, é uma passagem, é uma porta para outro plano, né? E boa parte dos sistemas religiosos vão estar ligados a essa ideia de que a vida é uma experiência e essa experiência gera um resultado. Esse resultado se dá após a morte. Então, as sociedades humanas, como um todo, acabaram aderindo assim, rituais de passagem, ritos que vão marcar, olha, a memória dessa pessoa é importante, o destino dessa pessoa está ligado ao rito que eu faço para que a essência dela sobreviva em outro plano, né? Então, toda essa visão aí sempre existiu na humanidade, né? Agora vamos vendo lá, volta a situação da Idade Média para a gente entender a importância da criação do dia de finados. O cristianismo, ele nasce, né, como uma fragmentação do judaísmo lá na Judéia do século I, né, com o Cristo e principalmente com Paulo, né? O Cristo, ele é um fundador de uma marca filosófica, mas quem vai estruturar isso como religião, né, quem vai dar isso como base, não simplesmente como uma reforma, mas como uma religião nova, vai ser Paulo, né, que nem sequer chegou a conhecer o Cristo pessoalmente, mas conheceu através dos apóstolos que sobreviveram, né, e que vai estabelecer uma estrutura religiosa como um movimento à parte do judaísmo, né? Essa religião acabou se tornando popular, né, se espalhou pelo Império Romano e foi absorvida pelo Império Romano lá no século III para o século IV, né? E vai se tornar a religião oficial do Império, né? Essa religião oficial do Império vai ser diretamente influenciada por um outro pensamento religioso também oriental, né? Esse de origem persa, que era bastante influente dentro de Roma naquele momento, no século IV, né? Que é o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma religião dual, né? Que apresenta o mundo guiado por duas forças: Ahura Mazda, o deus da luz, do bem, né? E Ahriman, o deus das trevas e do mal, né? Que disputam as almas dos homens entre si, né? Então, dada essa influência do maniqueísmo dentro da sociedade romana, né, que vai desde a formação do cristianismo até a oficialização, o cristianismo vai ser visto como uma religião que tem essas duas forças, né, mas não mais Ahura Mazda, e sim o deus Yahvé, né, e não mais Ahriman, mas o demônio, né? Então existiam dois destinos dentro da mitologia cristã. Se você foi uma boa pessoa, você vai para o céu. Se você foi uma má pessoa, você vai para o inferno. No entanto, esse maniqueísmo era uma influência direta no pensamento religioso oficial de Roma. Só que Roma era muito grande, né? Roma tinha uma interferência de uma série de outras culturas.
E quando você vai pegar ali na Europa setentrional, na Europa ocidental, a forma de pensamento não era tão dual assim, principalmente quando você vai olhar para os celtas, né? Para os celtas, o mundo não é dual, né? O mundo é triplo, né? O mundo está sempre ligado a três forças, a três energias. Você vai encontrar, por exemplo, a representação disso aí num símbolo muito comum da religião celta, né? Que é o Crisco. Dá uma olhada no que é o Crisco. Então, as religiões indo-europeias, né, célticas, gaulesas, germânicas, né, vão ver o mundo de uma forma mais complexa do que a sua posição bem, mal, certo, errado, justo, injusto. Né? Existe uma série de níveis ali onde vai existir uma flexibilização dessa dualidade. Né? Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Volta lá ao trecho do salmo que eu li na abertura, né? Fala: quem irá à montanha de Yahvé? Só aquele que tiver as mãos e o coração puro. Faz uma análise sua aí. Você vai para o céu? Será que você consegue subir a montanha de Yahvé? Será que seu coração é puro? Mas será que você é um cara perverso e vai ser condenado à pena eterna do inferno, né, por esses pequenos pecadinhos que você comete no seu cotidiano? Será que o mundo é tão preto e branco assim, não tem nenhuma zona cinza no meio? Pois é, essa ideia da zona cinza no meio vai ser bem típica das sociedades célticas, germânicas, que foram cristianizadas ali pelo Império Romano e que na formação da Idade Média vão adotar o cristianismo como sua forma de base religiosa, né? Então, entre esse rito, né, que surge lá no século X, através principalmente de Odilon de Cluny, né, vai evoluindo até que vai chegar lá no século XII, onde vai aparecer uma nova visão da dinâmica do pós-mortem, né? Onde vai começar a surgir a ideia de um terceiro espaço, né? Não mais céu, inferno, mas céu, inferno e purgatório, né? Algo no meio do caminho, algo que lá o Martinho Lutero vai chamar de terceiro lugar, né? O Martinho Lutero vai ser um grande crítico da ideia do purgatório, né? Ele vai dizer que isso aí é uma invencionice pagã que não segue os princípios básicos do cristianismo, que é esse princípio lá romano, maniqueísta, de bem, mal, céu e inferno. Não existiria esse terceiro lugar, esse espaço que não é nem dos bons nem dos maus, mas daqueles que sofreriam interferências vindas dos vivos, né? Então, a partir do século XII, né, lógico, começando lá no século X, mas a partir do século XII, começa a se solidificar essa ideia de que existe um espaço intermediário, algo que não é nem para os santos, nem para os condenados, né? É um espaço para você, né? É um espaço para você que comete pecados, mas que não é uma má pessoa. Você se arrepende dos pecados, você corrige, mas nem sempre você vai ter tempo de corrigi-los como um todo antes de morrer, né? Ninguém sabe qual que é o dia da sua morte, né? E aí vai surgir uma interferência dos vivos, né? Os vivos vão começar a agir diante daqueles que já morreram para tentar salvar a sua alma. O dia de finados se tornou então oficialmente um dia para rezar para essas almas do purgatório, né, que um dia morreram e que não estão condenadas ao inferno, tampouco já estão juntos de Deus, então precisam de uma intervenção dos vivos para poder salvar essas almas. Um exemplo muito legal que o Jean-Claude Chiny apresenta num livro dele chamado Os Vivos e os Mortos na Idade Média é o chamado Fantasma de Bouquer. Né? Fantasma de Bouquer é uma outra exemplo aí, né? um processo, né, que acontece dentro da igreja nessa cidade de Bouquer, França, né? Onde fala de um sujeito chamado Guilherme. Guilherme não era de Bouquer, era de uma cidade chamada Es. E lá em Es, né, ele deve ter arrumado alguma encrenca e foi parar em Bouquer, casa de um tio, onde ele arrumou outra encrenca lá e
morreu, né? Foi assassinado. Mas entre a mudança para Albuquerque e a sua morte, ele ficou muito próximo de uma prima, né? Uma mocinha lá por volta dos seus 11, 12 anos, né? No começo da sua adolescência, né? Que se apegou bastante ao primo e após a sua morte, né, começou a ter visões do primo falecido, né, o fantasma do primo, que chegava para ela, né, primeiro muito estrupiado, acompanhado de um demônio que castigava ele, né, pedindo para que ela corrigisse as coisas ruins que ele fez, devolvesse coisas que ele roubou, né, acertasse problemas que ele tinha criado, pedisse perdão pelo que ele havia feito e encomendasse missas e orações. E encomendasse intervenções dos vivos. Essas intervenções dos vivos iam aliviando ele, a cada aparição ele aparecia melhor, né? Até que finalmente na sua última aparição ele está salvo e ele encaminha para o céu. Né? Então vê, a Idade Média vai acabar introduzindo dentro da mitologia cristã uma visão de que não é simplesmente um destino entre certo e errado, ou você é santo ou você é condenado. Não, você é humano e você está ali dentro de uma série de escalas, né, que vão acabar permitindo que você possa se aproximar do paraíso sempre que os vivos garantirem o cuidado com os mortos. Então, o mais importante do que ser uma pessoa boa é ser uma pessoa próxima, é estar ligado às pessoas que estão vivas, que essas vão poder garantir a sua chegada no céu. Vê, toda essa visão construída durante um processo longo da Idade Média vai garantir à sociedade uma nova visão religiosa transformada daquela original de lá do cristianismo e que permanece até hoje. Não é à toa que ainda existe aí o dia de finados, o dia da celebração das almas, que não estão nem no céu, nem no inferno, que estão ali no purgatório. Exemplo muito bonito dado ali pelo Dante Alighieri, quando escreve a Divina Comédia, e mostra toda a escala do imaginário, que não é puramente uma invenção dele, mas dentro de um imaginário medieval, das diversas escalas do mais profundo poço dos infernos até o mais alto nível dos céus, passando lá pelo purgatório no meio do caminho. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Essa é a prancheta do Cetone, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.